Estamos de volta falando de economia. Quase 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Este índice atingiu um novo recorde no mês de setembro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, são 79,3% de lares no país. A alta de devedores em setembro foi a menor desde abril deste ano. A situação é pior para as famílias de baixa renda. Nos lares com renda inferior a 10 salários mínimos, que hoje está em R$ 1.212, o endividamento superou os 80% pela primeira vez. Mas apesar do número recorde, o ritmo diminuiu. Ao contrário do endividamento, o ritmo de aumento da inadimplência foi alto. Em 12 meses, o indicador de dívidas atrasadas cresceu 4,5%. Esta é a maior taxa anual desde março de 2016. Para esse indicador, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. O Brasil teve deflação pelo terceiro mês seguido. Em setembro, os preços medidos pelo IPCA caíram em média 0,29%, principalmente por causa dos combustíveis. Porém, essas quedas não chegaram nas prateleiras dos supermercados. O comentarista de economia Marcelo Guedes explica. Olá, senhores. IPCA do mês de setembro. Tivemos uma redução de 0,29%. Isso significa o terceiro mês de deflação consecutivo. Obviamente, essa notícia é muito bem-vinda, muito positiva. Sabemos aqui, quando avaliamos os índices, os dados apresentados pelo IBGE, o fator motivacional dessa queda foi o preço do petróleo, a redução dos combustíveis, que naturalmente puxou para baixo o peso dos transportes no cálculo da inflação. Mas tem uma outra questão muito relevante. Quando a gente olha o grupo exclusivo dos alimentos, essa inflação ainda é alta, ainda acumula um peso de alta muito relevante, que acaba concentrando numa deterioração do poder de compra daqueles mais vulneráveis. A inflação do alimento ela está acima dos 12% nos últimos 12 meses. E a gente percebe aqui que a inflação do alimento ela tem uma peculiaridade, porque ela depende de insumos, de preços de commodities que são estabelecidos na cotação em dólar. Então é um assunto que independe de controle por nós aqui, como outros fatores sazonais, a exemplo do clima, a exemplo de custo de insumos para a produção. Isso tudo ele acaba trazendo uma consequência. A probabilidade é que tenhamos ainda um preço de alimentos alto, não no patamar de alta que tivemos no primeiro semestre desse ano, numa situação um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, devendo querer estabelecer, mas estabelecendo sua alta ainda num patamar muito alto, que prejudica, novamente falando aqui, aqueles mais vulneráveis. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Muito obrigado! Vamos falar de saúde? O estado de São Paulo registrou a primeira morte por varíola dos macacos. O paciente tinha 26 anos e estava internado desde 26 de agosto. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte no estado de um paciente por varíola dos macacos. A vítima é um homem de 26 anos, morador da capital paulista e portador de comorbidades. Ele estava internado desde 1º de agosto de 2022 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Passava por um tratamento com antivirais para uso emergencial em casos graves. O estado de São Paulo tem 3.861 casos confirmados da doença. No país, é a 6ª morte causada pela varíola dos macacos. 3 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais e 1 agora em São Paulo. O vírus da varíola dos macacos é transmitido entre pessoas e o atual surto teve prevalência de transmissão em contato íntimo e sexual. Um espetáculo da natureza ainda mais belo. As cataratas do Iguaçu registraram uma vazão de água, é claro, 10 vezes maior do que o normal. As cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, registraram nesta época uma vazão de água quase 10 vezes maior do que o normal, o que levou ao fechamento de uma das principais passarelas turísticas que ficam no lado brasileiro da atração.
A vazão das cataratas chegou na noite desta quarta-feira a 14,5 milhões de litros d'água por segundo. Isso ocorre após fortes chuvas registradas no estado do Paraná, informou o Emerson Augusto, coordenador de comunicação do parque. A vazão considerada normal é de 1,5 milhão de litros por segundo. A situação levou ao fechamento preventivo da passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, conjunto de cachoeiras que compõe a principal atração do parque. Devido ao aumento da vazão do rio Iguaçu, passarelas que ficam no lado argentino já haviam sido fechadas na terça-feira. O Emerson Augusto destacou que esse fenômeno não é comum no mês de outubro. A vazão registrada nesta quarta-feira nas cataratas é a maior desde junho de 2014, quando foram reportados 47 milhões de litros d'água por segundo. Vamos ao giro de notícias desta quinta-feira. Um jovem preso há 1 ano morreu no dia que seria solto depois de comprovar a sua inocência. Uma operação da Polícia Federal destruiu balsas na Amazônia e bairro boêmio paulistano é eleito um dos mais descolados do mundo. Acompanhe. Inocente preso morre na cadeia. Rainer de César Bittencourt, de 23 anos, estava preso na unidade penal de Palmas e morreu no dia em que seria liberado da prisão. Ele ficou detido por 1 ano, mesmo período que tentou provar a sua inocência. Rainer foi preso em outubro de 2021 durante uma operação da Polícia Militar em que foi encontrada uma estufa utilizada para o cultivo de maconha em Palmas. Mas o motoboy apenas sublocava um quarto e não tinha passagens pela polícia. Batalha naval da vida real. Embarcações do tipo Dragas, utilizadas no garimpo ilegal no leito do Rio Madeira, em Porto Velho, estão sendo destruídas por uma operação da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A ação, que se iniciou esta semana, não tem data para ser finalizada. E, segundo a PF, a operação busca desestruturar organizações criminosas que lucram causando prejuízos ambientais com a mineração, a modificação do curso natural do rio, a destruição da vegetação ribeirinha e a interrupção de canais de água. Uma escultura gigante formada por abacaxis desabou durante uma festa em Pombos, na zona da Mata Sul de Pernambuco. O momento em que as frutas caem sobre a parte do público foi registrado por pessoas no local e compartilhado nas redes sociais. Mas, segundo a prefeitura, ninguém se feriu. O município de Pombos é conhecido por ser um dos maiores produtores de abacaxi em Pernambuco e possui a tradição de comemorar a colheita com uma programação especial. E o bairro da Vila Madalena, na capital paulista, ocupa a 13ª posição do ranking na lista feita pela revista inglesa Time Out, que publicou os 51 bairros mais legais do mundo. O bairro boêmio é a única presença brasileira entre os locais escolhidos. A lista é elaborada a partir de uma pesquisa realizada entre 20 mil viajantes selecionados pela revista. Eles devem apontar os melhores lugares para diversão, boa gastronomia, atividades culturais e vida comunitária. Depois do intervalo, grupo no Rio de Janeiro investe em cursos de autodefesa para lutar contra a homofobia. E vamos conhecer como é feita a taça mais desejada do futebol mundial. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.